Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado, estou aqui com... Eduardo Farias, professor e advogado. E com... Léo Goiaba Paixão. Bem galera, o papo de hoje é fresquinho, muito quente, sobretudo porque se trata de uma normativa que entrou em vigor agora, bem recente, sobre atraso. Mas antes da gente entrar no assunto específico do episódio de hoje, vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Açaí Puríssimo, como sempre, muito obrigado pelo apoio, e Makes Store, a nossa loja de maquiagem ali, parceira, muito brother do nossa equipe, do podcast, ajuda sempre, tá desde o início do programa, muito obrigado, lá na Galeria Labella, em Águas Claras. Valeu, Makes. Tamo junto. É isso aí. Muito obrigado. Vai lá, conheça a loja, 10% de desconto. Fala que é público do podcast Pode Advogar, assim como na Puríssimo, lá em Taguatinga Norte. Luizão, forte abraço. Bem, vamos lá. Temática de hoje. Atraso. Tempo. E aí? Como é que é isso, professor? Eu ouvi dizer, me falaram, então vamos suprir isso. Esse papo de ouvir dizer, me falaram, hoje a gente encerra e vamos começar um pouquinho sobre essa ideia de atraso da autoridade. Pois bem, nós tivemos agora uma recentíssima normativa regulamentando a questão de atraso e sair da audiência em caso de atraso. Mas será que isso é tão recente assim? Pois bem, eu até peguei aqui, fresquinha a notícia, vou abrir aqui para vocês, vamos lá. Sancionada a lei que regula atrasos em audiências de causas trabalhistas. Veja bem, nós estamos falando da lei 14.657 de 23, né, desse ano. Então, é uma lei, obviamente, muito recente e o objetivo dela é trazer ali uma percepção sobre o tempo, no caso o atraso, e qual a consequência disso. Só que, professor, eu já não tinha ouvido falar sobre isso em algum outro momento, ou então você, jovem advogado, ou então recém-formado, que está ali estudando o código de ética, já não leu no estatuto da OAB algo sobre isso? Pois então, vamos conversar sobre essa disposição. Veja bem, a minha primeira sugestão aqui é que tu nunca seja o boca aberta. O que é o boca aberta? É o camarada que leu essa notícia e quer aplicar de forma indiscriminada, sem ler o seu teor. E me explico, veja bem, quando a gente fala da possibilidade de se retirar em razão do atraso da autoridade, razão do atraso da audiência, é óbvio que existe um procedimento para isso. Então, o Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 20, já falava sobre o atraso injustificado, na qual poderia sim, né, o advogado se retirar daquela sessão, no caso do atraso pela autoridade, sendo este injustificado e sendo protocolizada a questão do ato, ou seja, a retirada. Ao passo que o que regulamenta essa disposição normativa recente agora para as audiências do trabalho é que haverá também a necessidade de registro sobre o atraso e que esse atraso seja injustificado. Então, dito isso, quais são as percepções? Bem, a ideia de injustificado é aquela sem causa. De igual forma, a gente não pode pegar que qualquer razão seja motivo para que se possa justificar um atraso. Me explico. Um trânsito, um engarrafamento. Agora, é diferente de um acidente. E isso é importante por quê? Porque agora esse teor normativo reforça agora uma legislação específica sobre a circunstância do atraso, no sentido de dizer que, bem, assim como caso do atraso do advogado não chegar, você tem uma regulamentação de pregão, primeiro pregão, segundo pregão, espera, verifica se a parte ou o advogado vai chegar em não havendo a sua presença num segundo pregão, segundo momento, uma segunda tentativa, aí de fato vai registrar como ausente. E assim que se tem uma norma que vai se aplicar não somente mais ao advogado e à parte que estão ausentes, mas também à autoridade que, por algum motivo, não conseguiu cumprir aquilo que tinha feito por ato formal, ou seja, por uma disposição, uma decisão que marcou a audiência, esse atraso injustificado, ele não pode se valer de circunstâncias cotidianas. Veja, é uma normativa que entrou em vigor super agora, atual, recente, mas não quer dizer que ela não tenha balizas antecedentes. Me explico? O artigo 7º da OAB já dizia sobre essa possibilidade, e a questão injustificada é aquela onde não se tem controle, que eventualmente há uma circunstância que não é possível, de fato, superá-la, e algo que não foi algo opcional ou uma falha de gestão, porque, veja, uma coisa é uma audiência anterior atrasar,
e aí acaba tomando o tempo da outra. E sim, isso eu já verifiquei diversas vezes na prática, que o colega pegou e se ausentou porque o magistrado ou promotor estava em outra circunstância, não chegou, e aí precisava dele no ato, e aí realmente a audiência teve que ser remarcada. O que se tem aqui é que, como as audiências trabalhistas, elas costumam ter ali um tempo muito curto entre elas, para evitar que você tenha ali aquela quantidade exorbitante de audiências. Então, assim, na prática, por exemplo, tu tens ali uma audiência 2h05, 2 horas, 2h10. Não estou generalizando, não estou falando que todo lugar é assim. Mas tu tinha ali uma percepção de proximidade muito grande das audiências, e acabava o quê? Que se a parte não chegava, já chamava a outra, e então ficava bem dinâmico, sobretudo as audiências de conciliação. Então, com essa disposição, as audiências, imagino eu, que deverão ter o cuidado maior de trazer essa distância entre elas, para que quando da necessidade de eventualmente atrasar uma ou outra, se tenha ali uma margem para que possa, de fato, haver o atraso e não tenha ali a incidência de superar os 30 minutos. Traduzindo, talvez com essa normativa a ideia seja fazer com que eu tenha audiências com prazos maiores, então 2, 2h30 e as 3, porque daí se eventualmente ela não for cumprida naquele período de 30 minutos, você ainda tem uma margem de mais 30 minutos, porque o mero atraso, ao meu sentir, o mero atraso em razão de um ato anterior não nos parece ser uma justificativa razoável. Por quê? Porque nesse caso é uma questão de gestão da audiência. E claro, obviamente, o magistrado verificando que determinada audiência vai demorar mais, vai precisar, determinado ato ou audiência precisa de ouvir de mais tempo, em considerando haver a necessidade dessa dilação de prazo maior período, vai aceitar. No caso das pessoas, do advogado que estava com a audiência designada para um período que foi suprimido, ou seja, foi comido mesmo por conta da audiência anterior, então dele realmente não mais ficar lá esperando. Até porque, quando se tem audiências múltiplas no dia, acaba que o atraso de uma interfere diretamente no atraso das outras, porque acaba sendo, assim, uma questão reiterada de atraso, sabe? Então essa disposição, ela traz uma normativa, mas ela já reforça um preceito anterior. Então, é muito mais sobre uma modulação de cultura do que propriamente de uma grande inovação como um todo, porque já existia, sabe? Então, se já existia uma disposição semelhante, claro, o contorno era diferente, a ausência da autoridade, então não chegou para cumprir o ato, é diferente do atraso, concordo 100%. Existem contornos próprios, mas o grande ponto é possível se retirar? Sim. Eu vou ser boca aberta e sair sem fazer nenhum tipo de registro? Óbvio que não. Inevitavelmente, é importante, é imprescindível que se faça constar registro do momento designado, ou seja, o momento da audiência, bem como o lapso de tempo, o prazo que demorou para que você tivesse ali transcorrido todo esse tempo de espera sem que tivesse chegado a realizar a audiência. Então, às vezes, o que a gente acaba olhando desses projetos, ou então fazendo comentários, tecendo comentários, e o motivo, inclusive, de estar alterando, tanto é que normalmente a gente teria uma composição plural com todos os demais membros do podcast Pode Advogar, mas hoje eu acho que em razão da especificidade da temática, do tanto que o assunto está quente, eu chamei um pouco da responsabilidade para trazer essa informação, coadunando com a ideia do Estatuto da OAB e a sua previsão antecedente, com essa disposição normativa recente, e dizer que, por vezes, o objetivo da norma é realmente trazer uma mudança sobre determinado procedimento. Então, talvez uma mudança de consenso ou uma ideia geral sobre esse tipo de audiência, sobretudo porque já é bem comum as falas sobre a modalidade de audiência na Justiça do Trabalho, o tanto que ela é apertadinha. Eu admiro muito a questão dos magistrados, porque existe realmente uma habilidade muito densa no sentido de fazer uma interpretação, uma composição, uma resolução mais célere, né? Sobretudo quando se tem casos tão sensíveis como o das relações de trabalho, né? Que versa sobre questão alimentar e afins. Pois bem, então, dito isso, o que é importante para a gente levar hoje? Eu entendi o teor da norma, eu entendi a sua antecedência. Eu sei que, sim, é possível me retirar se tiver um atraso, assim como outrora já havia quando da ausência da autoridade. Em ambos os procedimentos, tanto normativa nova quanto na anterior, eu precisava fazer constar. Fazer constar nada mais é do que um registro para que se tenha uma prova em caso de eventual discussão. E o objetivo final dessa norma vai ser uma mudança na perspectiva geral sobre o agendamento e a designação das audiências. Mas a minha opinião também com relação a outras consequências. Por exemplo, se eu vou ter que aumentar a quantidade de prazo,
de espaço entre as audiências, por óbvio, gente, que isso também vai atrair uma morosidade na marcação da audiência. Lembrando que o dia tem 24 horas e é óbvio que não se pode exigir 24 horas de audiência. Então, sem sombra de dúvidas, isso vai fazer com que haja um espaçamento maior entre elas, uma ocupação maior de dia e, óbvio, isso vai atrair uma demora. Mas que não necessariamente é de todo ruim, porque fazer uma coisa rápida e não atingir a finalidade do ato ou ficar prejudicado, ter que correr com determinado ato porque não tem tempo, também é prejudicial. Para quem? Para a justiça. Para além das partes, o que se prima ali, quando a gente fala de uma demanda judicial, é a solução, é a resolução da lide. E o que é a lide? A lide é um conflito entre as partes que elas não conseguiram atingir um consenso e aí é posta ao judiciário e ele utiliza um princípio chamado de substitutividade, que ou seja, substitui a vontade das partes e resolve. Então, quando se tem um tempo hábil, a possibilidade de ilação, de eventualmente escutar, trabalhar de uma forma que lhe permita ter essa calma, então é um respaldo também para a magistratura trabalhista com relação à produtividade, porque vai atrair também, olha, existe agora um freio no sentido da quantidade de demandas que eu tinha, obviamente, para estar atendendo durante um período X. Então, não pode haver uma cobrança, sendo que agora eu tenho uma outra restrição e eu tenho que cumpri-la, sob pena de um prejuízo, de sair e haver um grande número de registros. Então, vai ser uma mudança no contexto geral como um todo, né? E eu espero, assim, que a Justiça do Trabalho, dentro desse contexto, consiga se adaptar muito bem. E aos colegas que atuam diretamente na Justiça do Trabalho, lembrem-se, precisamos de razoabilidade. Embora esperar seja ruim, embora seja algo que realmente possa te atrapalhar, não podemos, obviamente, agir de forma impensada. O registro é fundamental, o diálogo é fundamental, a compreensão sobre circunstâncias X ou Y, sem sombra de dúvidas, sempre vai ser fundamental. Imagine que você atua sempre naquela localidade e é óbvio que fazer uma indisposição reiterada, aquilo ali gera sabe, uma barreira a mais. Então, se um dia aconteceu de um atraso e tu fostes desarrazoado, veja que pode acontecer contigo também. Então, existe muito dessa questão empática na atuação prática. A lei diz, mas é necessário que haja uma razoabilidade com relação à atuação e à prática, ok? Então, é sempre muito importante isso. Então, você que vai atuar ou já atua diretamente na Justiça do Trabalho, saiba seus direitos, entenda como funciona, saiba que o diálogo para além da briga, ela é fundamental, até porque a ideia como um todo não é belicosidade, não é litígio, tanto é que a nova geração, nas graduações, cada vez mais é passado relação sobre resolução de conflitos, forma de resolução de conflitos, então a ideia é evitar que se chegue à belicosidade. Então tenha parcimônia, tenha razoabilidade. Eu acredito que essa mensagem quente do dia de hoje, o comentário sobre esse assunto, ele é muito pertinente, né? Avocando novamente essa questão da responsabilidade para comentar, sobretudo para que se tenha uma compreensão sobre essa temática. Eu não vou delongar, é um assunto rápido, importante e que vale a pena aí a reflexão. Beleza? Tamo junto então e até a próxima. Obrigado, Makes, obrigado Açaí Puríssimo e até a próxima.